Olá, sejam bem-vindos, alunos e alunas, à nossa segunda atividade remota, componente curricular Língua Portuguesa, nono ano, março de 2021. Professores de língua portuguesa: Ebenezer Gomes, Edileia Brito, que sou eu, Lucileia Costa, Luciana Guimarães, Luiz Alberto Vale e Rosemary Silva. Acreditamos que logo essa pandemia irá passar e brevemente estaremos todos juntos em nossas escolas. Vamos falar sobre preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? É o juízo de valor negativo para a forma de falar das pessoas que dominam o mesmo idioma. E isso não pode acontecer, visto que a língua é dinâmica e que há diferentes registros. Não existe um único jeito de falar a língua portuguesa. O Brasil possui um território bem grande, com 5 regiões, vários estados e cidades. Devido a isso, apresenta uma rica variedade linguística. Nós não podemos julgar o falar das pessoas. Não podemos dizer fulano fala errado, fulano fala certo. Não, se fizermos isso, nós estamos cometendo o preconceito linguístico. Então, nós temos que valorizar, visto que a nossa linguagem ela é rica, ela é ampla. E vamos falar da variação linguística. E o que é variação linguística? É um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, como vocabulário, pronúncia, morfologia e a sintaxe. Ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. Nós temos aqui um exemplo. Olha o falar do paraense. Égua, mãe, vai inflamar? Deixa de ser leso, pequeno. Eu já enfiei o prego na cebola. O paraense gosta, né? O paraense fala muito assim. Égua, deixa de ser leso, abestado. Então, isso é próprio do paraense. Isso é uma variação linguística. Aqui nós temos o Chico Bento. É um menino do interior, um menino lá da roça. Então, ele tem um modo de falar dele. E ele pergunta para a professora qual a nota que ele tirou na prova. E ela corrige ele no modo de falar. E isso a deixa irritada e manda embora. Então aqui ocorre o preconceito linguístico. E como eu já disse antes, não pode acontecer. E nós temos aqui uma fala de um nordestino. Observe. Tem umas pessoas que dá vontade de olhar bem dentro dos olhos dela e dizer: meu filho, vá se lascar. Interessante, né? Então nós temos que valorizar essa variedade linguística que o nosso país apresenta. Agora nós vamos falar sobre frase, oração e período, que são 3 conceitos essenciais da sintaxe. O que é frase? É um enunciado que apresenta um sentido, uma estrutura completa. Existem frases simples e complexas, nominais e verbais, com diferentes intenções comunicativas. Bom dia! Não para! Cuidado com isso! O menino não obedeceu ao pai. Por favor, sente-se aqui comigo. Nós temos a frase verbal, é aquela que tem verbo. Você leu o projeto com atenção? Nós temos o verbo leu, o verbo ler. E temos a frase nominal, aquela que não tem verbo. Que maravilha! Você percebe que não tem verbo, por isso ela é denominada nominal. E o que é oração? É uma unidade sintática que indica uma ação verbal. As frases mais complexas apresentam um ou mais verbos ou locuções verbais. Cada um desses verbos ou locuções verbais é uma oração. Exemplo: eu fui ao cinema, uma oração. Por quê? Só tem um verbo.
Eu fui ao cinema e me diverti muito. 2 orações porque tem 2 verbos. Eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível. 3 orações porque tem 3 verbos. As orações são classificadas em orações coordenadas e orações subordinadas. Nesse primeiro momento, nós vamos falar somente das orações coordenadas. As orações coordenadas estão unidas pelo sentido, mas são independentes, possuindo sentido completo. As orações coordenadas são classificadas em sindéticas e assindéticas. Sindéticas são orações coordenadas introduzidas por conjunção. Exemplo: deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Nós temos aí a conjunção pois. As sindéticas são as orações coordenadas que não são introduzidas por conjunção. Exemplo: tudo passa, tudo corre, é a lei. Você observa que nós não temos conjunções. Orações coordenadas sindéticas. Temos as aditivas. Estabelece a ideia de adição, soma. Não venderemos casa, nem venderemos o carro. Dá a ideia de 2 coisas, né? Chegamos à praia e nadamos. Chegamos e nadamos. 2 coisas. São conjunções aditivas. E, nem, mas, também. Não só, mas também, mais ainda, como, assim, etc. Adversativas. Estabelece oposição à diversidade. Exemplo: gostaria de ter viajado, mas não tive férias. Gostaria de ter viajado, porém não tive férias. São conjunções adversativas. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Alternativa. Estabelece alternância. Exemplo: siga o mapa ou peça informações. Ora gosta de vestido, ora gosta de sapatos. São conjunções alternativas. Ou, ora, já, quer, siga. Conclusivas. Estabelecem conclusão. São todos cegos, portanto não podem ver. São adolescentes, logo irão namorar. São conjunções conclusivas, portanto, logo, por isso, pois, assim. Explicativas. Estabelece explicação. Exemplo: senti frio, porque estava sem agasalho. Ela não atende o telefone, ou seja, ela não quer saber de nós. São conjunções explicativas: que, porque, pois, porquanto. Período simples e composto. Período é uma frase onde há junção de uma ou mais orações de sentido completo. São simples ou compostos, conforme o número de orações que apresentam. Período simples é aquele constituído por apenas uma oração, que recebe o nome de oração absoluta. Exemplo: o amor é eterno. Nós temos um verbo. Quero aquelas rosas. Também temos um verbo. O tempo é o melhor remédio. Temos apenas um verbo. Verbo ser, verbo querer. Período composto é aquele constituído por 2 ou mais orações. Exemplo: quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Ou seja, 2 verbos, por isso é o período composto. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. 2 verbos, período composto. Cheguei, jantei e fui dormir. Período composto, porque tem 3 verbos. E fui dormir é uma locução verbal. Crônica. Vamos falar agora sobre crônica. E o que é crônica? Crônica é o tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia em uma narração curta e situa-se entre o jornalismo e a literatura. Quais as características da crônica? Geralmente, as crônicas apresentam linguagem simples e espontâneas, situada entre a linguagem oral e a escrita.
Tipos de crônica: crônica descritiva, crônica narrativa, crônica dissertativa, crônica narrativo-descritiva, crônica humorística, crônica lírica, crônica poética, crônica jornalística, crônica histórica. Amados, chegamos no final da nossa aula. Bom, eu tenho uma mensagem para vocês. Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar os seus sonhos. Como eu sempre digo, estudem para que vocês possam realizar os seus sonhos. Um forte abraço e um bom estudo e até a próxima aula.